Hoje nós vamos falar sobre o método Sherlock Holmes e como isso pode ajudar na sua busca pelo sucesso e no seu crescimento, seja espiritual, seja material ou seja físico. Nós vamos falar de 6 técnicas do método Holmes, muito utilizado pelas equipes de investigação no Reino Unido, Inglaterra, e como esse método pode nos ajudar a estar utilizando isso no nosso dia a dia. Um primeiro método, para a gente não perder tempo, para o vídeo ficar curto, é análise minuciosa, observação minuciosa. Imagine o seguinte, existe, lógico, o seriado, Sherlock Holmes, os livros de Sherlock Holmes, e tudo isso foi feito por um médico, que desenvolveu esse personagem. Porém, esse método Holmes, ele é já conhecido de outras formas no método investigativo e ainda hoje é utilizado com grande sucesso. O índice de assertividade dele é muito grande. Tá. Vamos lá. Análise minuciosa. Consiste em observar minuciosamente os detalhes. Imagine um investigador na cena de um crime. O que ele faz? Ele observa os mínimos detalhes acerca de tudo que está ali. Da vítima, do ambiente, desde a entrada até o teatro ali, o fato em si. E ali qualquer coisa pode ser relevante. E mais para frente nós vamos falar um pouco do uso da tecnologia. Mas como nós podemos fazer isso? Diante de um problema de nossa vida, nós podemos, ao invés de nos emocionar tanto, nos sentar e fazer uma análise do problema. Podemos até colocar outras pessoas que estão por perto, que tenham a capacidade de nos ajudar, para fazer apontamentos. Ou seja, achar outras observações que nossa visão, às vezes limitada, não consegue observar. Eu acho de suma importância quando nós estamos, em primeiro lugar, passando por um problema ou queremos um resultado, seja ele qual for, nós temos que passar ele por uma análise, por um método de reflexão. E cada um tem que desenvolver, de certa forma, a forma de seja anotando no papel, seja escrevendo no computador, seja gravando a sua voz num celular. Mas você tem que aprender a expandir o seu pensamento. Não confiar tanto só na sua primeira impressão, na sua primeira análise. Se você se acostumar a fazer isso, você vai ganhar mais território de observação e com isso você vai ter menos decepção, vai ter mais capacidade de lidar com outras coisas, ou seja, é aquilo que eu falo sempre, de percepção de risco. Você desenvolve percepção de risco e aí fica muito mais fácil você saber fazer o caminho, de seguir. Vou abrir a porta aqui pro gato, peraí. Ele tá aqui quando ele começa a andar de um lado para o outro. Continuando a nossa aula. Vamos para o segundo tópico aqui. Depois eu faço um fechamento, tá? Lembrando que tudo isso aqui pode ser usado em qualquer situação, tá? Seja ela um momento de crise, uma doença, ou seja, em vez da gente somente chorar e reclamar, a gente pode de repente fazer uma análise, até mesmo minuciosa assim, através do que o médico diz, ir pesquisar o que significa cada coisa em cada exame, para a gente conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Vamos lá. Transgressões legais é o segundo método Holmes. O que acontece? O primeiro é análise minuciosa, depois vem transgressões legais. O que é uma transgressão legal? Hoje eu julgo toda a internet, ela tem, vamos dizer assim, todo um conteúdo aberto aqui. Se você lê, por exemplo, um livro em PDF que alguém colocou aqui, você julga isso uma coisa ilegal ou legal? Veja, o PDF já está aqui, quando você pesquisa no Google, aparece o livro em PDF aqui para você ler. Você clicar e ler, isso é ilegal ou não? É imoral talvez, mas ilegal não. Para você dar uma pequena olhada para ver se o livro é interessante, para ver se ele vale a pena ser comprado, porque alguns livros custam muito caro. Por exemplo, As Chaves de Enoque. Você sabe quanto custa um livro desse? R$800. Então dá para você comprar um livro sem você estar preparado?
Então, transgressão legal seria aquela coisa do tipo, eu vou dar uma analisada, eu vou refletir antes de gastar o meu dinheiro nisso aqui. Às vezes a gente tem um sonho, a gente quer um carro, ou um lugar, uma casa, mas não faz um teste. Eu queria tanto morar na praia. Tá, nas suas próximas férias, aluga as férias inteiras lá, mas vai pra praia, aluga um Airbnb, como eu faço com a Luciana, e você aluga um apartamento e passa a morar lá. E aí você vai no supermercado, você cozinha, você usa o lazer da cidade, tudo que tem próximo, academia, por um mês você faz isso. E aí você analisa a sua vida ali, claro, levando em consideração que naquele momento você está de férias, né? Mas ali você vai andar pela cidade, pegar ônibus, ir um dia no hospital municipal da cidade, onde é a delegacia. Você vai fazer essa observação, né, do local e você vai ter uma real noção. Então, transgressões legais quer dizer que assim, você vai transgredir aqueles seus limites que você coloca em si, julgando que às vezes você não pode fazer certas coisas como você pode, mesmo que elas sejam sem motivos, né? Você vai falar, por que eu vou fazer isso? Não, porque vai te dar uma informação. Porque se você está num lugar para descobrir como é morar naquele local que sua cabeça tanto sonha, você precisa aprender a levar a sério, tá? O que passa na sua cabeça ali. Bom, terceiro ponto, coleta de dados. Entra também no segundo ponto. Quando eu quero uma coisa, eu vou pesquisar. Então, quando eu estava aqui falando comigo mesmo, como passar para eles essa importância da reflexão, como passar para eles uma forma deles melhorar o seu dia a dia com uma certa técnica. Então, assistindo um documentário, né, sobre o Jack Stripador, do BBC News, eu vi lá um investigador falando sobre o método Holmes e sobre aquilo que eu tanto prego, porque no documentário eles fazem a maquete do local, né? Então tem um vídeo aqui no YouTube, se você quiser pesquisar, né, procura na BBC News Brasil, você vai ver lá legendado o documentário em inglês sobre aquele criminoso famoso, né, o Jack Stripador, e você vai achar interessante. O documentário é muito bom. Ali mostra muito bem essa questão da simulação que eu tanto prego para vocês. E, é claro, nós vamos falar aqui sobre o quarto e já vai entrar no que eu quero falar para vocês sobre a maquete. Então, na coleta de dados, você tem que começar a pesquisar aquilo que você deseja. E as outras coisas vão aparecer e vão enriquecer os seus pensamentos e as suas hipóteses. Não se tira conclusão precipitada. Esse é um dos pontos do terceiro item da coleta de dados. Você vai coletar o máximo de informações possíveis sem tirar conclusões precipitadas. Você precisa de dados, porque essas hipóteses vão fazer você entrar em conflito com outras, o que é muito bom, porque às vezes uma pessoa, quando é jovem, ela só fala o sonho dela. Aí um adulto diz, você vai morar sozinho? Você está preparado? Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco. Aí você pergunta, quanto que é uma conta de luz? Quanto que é uma conta de água? O aluguel de um pequeno apartamento, de um cômodo, né? Como você vai se deslocar? Como você vai cozinhar? Quanto você acha que você consome hoje de comida? E você vai ver que essas conclusões precipitadas não foram levadas em consideração. E aí esse jovem rapidamente desiste da ideia sem antes ter um plano, né? E aí entra no quarto item, a elaboração de hipóteses, né? O que é essa elaboração? Isso é as possibilidades que você vai estar tomando como decisão de ação prática. Veja, você passou por análise, reflexão, estudou, né? Você transgrediu a si mesmo, você passou dos seus limites. Para alguns, abrir uma conta numa corretora, por exemplo, é uma transgressão, porque tem aquela crença que investimento de dinheiro é perigoso, as pessoas perdem tudo. Então, tipo assim, todo mundo que investe dinheiro perde tudo. Será mesmo? Né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem que aprender, como agora nós estamos no quarto item, né? Elaboração de hipótese, aprender a fazer coisas em escala menor. Ou seja, você faz testes pequenos. Abre a conta na corretora, você já transgrediu. Você coletou dados, vamos ver quais ações eu vou investir.
Por exemplo, eu e a Luciana, a gente investe na Bolsa de Valores. E, lógico, algumas ações não se saíram tão bem quanto a gente imaginou. Mas 80% das ações estão indo muito bem. Como diz o ditado, né? Estão indo muito bem, obrigado. Então, não houve prejuízo. Né? E agora a gente começa, depois de 1 ano, 2 investindo, coletar já dividendos. Né? Ou seja, a cada mês já começa a receber um valor mensal que ajuda a reinvestir. Então, imagina, né, sem trabalhar eu estou reinvestindo dinheiro só com o próprio dividendo que as ações dão. Então, mas para isso eu tive que transgredir aquele pensamento, né, aquela crença interna minha. Então, eu elaboro uma hipótese. Vou abrir uma conta numa corretora. Eu coleto dados. Eu vou investir nessa e nessa ação. Então, aí eu decido, eu tenho um X de dinheiro e decido como fazer. Então, aí você vai partir para uma parte prática, que é a porta do alquimista que eu falo. Você escolhe uma porta e segue, e começa a acreditar naquilo. Você vai, de certa forma, entrar no 5º item, né, do método Holmes, que é a dedução. Com base no seu estudo, né, na sua análise, na sua coleta de dados, você transgrediu e agora você tem uma dedução. Você deduz o quê? Que em 5 anos eu consigo o dinheiro suficiente para a construção da minha casa. Em 5 anos eu consigo dinheiro suficiente para a compra à vista do meu carro zero. E assim por diante. Porque você fez um cálculo, você dividiu isso em 60 meses, você viu quanto você tinha que guardar em 60 meses, e os juros que adiantar este processo, você colocou o método de resiliência ali em ação. Você vai aprender a esperar, você vai aprender a crescer neste processo, a ter certeza de que você vai gastar aqueles seus 50 mil, 60 mil naquele carro popular. Você vai ter essa coragem porque você estudou, é o que você precisa e chegou a hora. Então, né, nesse 5º item, eu sempre digo, faça uma elaboração de hipótese durável, uma elaboração de hipótese no mínimo quinquenal, ou seja, daqui a 5 anos eu vou estar nessa condição. Ou seja, é muito mais pautado na realidade do que numa simples, vamos dizer assim, aquela coisa, né, de você fazer algo que não condiz com a realidade. E a maioria dos professores da internet adoram incutir na cabeça dos seus alunos que eles vão ter como que diz, um resultado ilusório, um resultado que não existe, tá? Então daí você vai ver que quando você começa a trabalhar corretamente, como eu estou trazendo aqui no canal, você vai entender qual a melhor forma. Vou para o 6º item para a gente fazer um fechamento, né, para a gente não estender muito. Vamos lá, 6º item, razão e método científico. Vamos lá, então, o que quer dizer aqui? Então, nós temos emoção, somos seres que têm emoção e razão. No caso dos nossos planos e decisões, é muito mais nítido que você diga assim, eu vou pela razão e vou usar um método científico. Pode ser esse método Holmes, pode ser outros métodos que eu passo aqui no canal, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais se parece aqui com tudo que eu ensino é o método Sherlock Holmes. É um método investigativo, mas usando isso para a sua própria vida, usando isso para a sua melhoria pessoal, né? Então, vem a razão, você vai agir pela razão. O que é a razão? Às vezes, você vê uma casa num preço muito bom, você quer comprar uma casa, você vai entrar num financiamento. Mas aí você não usa, lembra que eu ensinei vocês a usar o arquétipo do Condor? O que é o arquétipo do Condor? É a visão da cidade por cima. Ou seja, você tem que pegar o mapa, olhar sua cidade, ver distâncias, condições sociais daquelas pessoas que vivem por ali, aonde há a saída da cidade, aonde você trabalha, para ver se aquele local vai, de certa forma, lhe trazer felicidade. Ele vai te trazer condições, ou com o passar do tempo você vai notar que você mora longe. Mas eu só tinha condição de comprar aquele. Tá. Investindo, será que esperando um pouco mais você não conseguiria? Muitas das nossas
decisões, quando você estudar a bolsa de valores, investimentos, você vai descobrir que esse viés emocional está muito presente na vida das pessoas e é um dos pontos que mais faz as pessoas fracassarem. Então tome muito cuidado com as ideias que às vezes são elaboradas pelas emoções e não pela razão. O método científico muitas vezes é você aprender a utilizar tudo aquilo que eu passo aqui para vocês. Então você olha, analisa e diz quanto isso vai ficar ao longo do tempo para mim. Tem pessoas que têm a saúde mais frágil, não adianta querer morar, por exemplo, num sítio, onde vira e mexe tem que ir para um hospital. E esse deslocamento hoje com o preço do combustível começa a ficar muito caro. Não tem como, se o seu carro quebrar, dependendo do lugar que você mora, não vai ter um Uber, ou seja, coisa que na cidade tem muito, hoje carro. Hoje tem isso, dependendo do lugar que você mora, você nem precisa ter um carro particular, você pode alugar quando você precisar ou utilizar aplicativos, dependendo da quantidade de dias que você usa. Se você usa às vezes um carro, compensa não ter um carro, mas tudo é razão e método, ou seja, aprenda a colocar método científico, ciência na sua vida, ciência para cuidar do seu corpo físico. E aí entra a medicina, de você ir no médico uma vez por ano, fazer um exame de sangue, ver se o seu colesterol, ver se as coisas estão tudo bem. Lembra que eu falei? Fazer sempre a percepção de risco. Isso que é importante. Bom, são 6 métodos simples do método Sherlock Holmes, porém, acredito que se você tem capacidade já de dedução, que é o quinto item, você já deduz que isso pode ser útil para você. E eu espero que seja. Afinal de contas, nosso trabalho aqui se debruça na Escola de Poder para justamente alavancar e fazer com que você, de certa forma, evolua, cresça junto aqui. Quem sabe, evoluindo, você possa amanhã ou depois emprestar sua casa na praia, para um de nós aqui, somente aqui para o professor, Bom, brincadeiras à parte. Um abraço, serenidade profunda em seu coração. Se você puder assistir mais um vídeo aqui do canal, isso ajuda bastante, deixar aquele like, comentário e compartilhar para mais pessoas. Compartilhando, chega mais gente, tem acesso ao conhecimento, isso que me deixa feliz. E o YouTube entende também que o canal está ativo, que as pessoas interagem com o canal. Aquele abraço especial aqui do Carlos.